Bom, primeiramente eu vou analisar a tonalidade de cinza da pele dele, eu vou esquecer um pouco dos olhos, depois eu analiso essa etapa. Eu vou analisar a pele dele, a tonalidade de pele. Eu já separei um pouquinho de pó de grafite aqui do lado. Esse pó de grafite eu extraí de um lápis H, tá? Pode ser o lápis que você quiser, e o que importa não é nem tanto a tonalidade. Lógico, você não vai aplicar um pó de grafite de um lápis muito escuro e uma pele clara para intermediária. Você tem que dosar isso aí de acordo com a tonalidade que você precisa alcançar a partir da referência, tá? Aí o que eu fiz? Eu peguei o lápis H, raspei com a lixa, um pouquinho de pó de grafite só, e eu vou mostrar para você aqui como é que eu inicio um desenho realista. Não no desenho em si, mas na escolha de materiais. Qual que é o princípio que eu utilizo para chegar a determinado material, para saber qual material que eu vou usar e tal. Primeira coisa que eu vou fazer, papel higiênico, eu vou dobrar em 4 partes. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Eu dobrei em 4 partes, fazendo tipo um biquinho aqui, depois eu dobro esse biquinho. Eu nunca pego esse pó de grafite com papel higiênico e já aplico direto no desenho, não. Por isso que eu coloquei até na folha sulfite o pó de grafite, para ilustrar isso melhor. Eu pego o pó de grafite, se eu aplicar, vamos supor que eu estou aplicando direto no desenho isso aqui, ó. Pode ser que eu passe do ponto, tá vendo? Ela não fique tão legal. O que eu sempre faço, ó? Pego o pó de grafite, tiro o excesso de um papel à parte, nesse papel sulfite mesmo, depois você aplica na referência, no desenho, para ver se bate com o tom. Se ficar legal, você continua aplicando, vai trabalhando esse sombreamento ali ao longo do processo, tá? Esse pouquinho de pó de grafite aqui, se bobear, vai render para todo o desenho. Então, realmente é uma técnica bem funcional. Vamos partir daquele princípio que eu falei, ó, aplicar a base de cinza. Eu vou pegar um pouco do pó de grafite aqui do lado, tirar o excesso e vou ilustrar aqui como se estivesse sombreando uma pele. Vou tentar captar esse efeito aqui, ó. Aí eu vou aplicar o pó de grafite primeiro, na região, como uma base. Se você observar bem, tá um tom bem cinza, bem legal lá. Nunca trabalho com tonalidades muito escuras, não. Não começa já desde já com um tom muito escurão, não, para você não perder o controle da tonalidade. Então trabalha sempre com camadas bem finas. Esse aqui é um papel Fabriano 4L, é uma tira de papel que eu estou usando para ilustrar esse sombreamento, para mostrar para você aqui. E você vai notar que não fica mancha nenhuma lá. Eu vou trabalhando um tom de cinza bem suave, bem sutil. E de acordo com que eu vou aplicando o grafite nessa região aqui, ó, mais nesse centro aqui, e vou levando para o degradê para a direita ou para a esquerda, tanto faz, por conta do pó de grafite ficar mais preso nessa região, eu consigo fazer um degradê bem mais natural, ó, tá vendo? Fica bem mais suave esse efeito de degradê. E lembrando que isso aqui é apenas uma base de cinza, tá? Não é já o local pronto não, finalizado não. Mais um pouquinho de pó de grafite para escurecer um pouco mais essa região, porque eu vi que poderia escurecer sem medo, né? Sem passar do ponto. Aí eu vou chegando mais ou menos ao tom que eu quero, vou comparando na foto. E lógico, quando você tem um tom mais próximo do preto, vamos supor que eu já tenha feito esses olhos dele aqui, ou a sobrancelha. Deixa eu mostrar mais de perto aqui, ó. Vamos supor que eu já sombreei o olho dele ou a sobrancelha, que são bem escuras. Eu já tenho ali uma noção, uma referência para demais tons. Facilita, porque eu vou isolando esses demais tons, já eliminando o tom preto, porque eu já tenho ele aplicado no desenho, entendeu? Então é uma dica legal para você que às vezes está com dificuldade de chegar no tom, tentar encontrar, vamos dizer assim, aplicar o tom mais escuro primeiro, tá bom? Vou pegar um pouquinho mais de pó de grafite, sempre com paciência, por mais que esse método seja rápido, se você fizer ali com uma base cinza muito escura, passa demais do ponto e não fica legal. Então eu vou meio que testando materiais aqui, experimentando formas de aplicar esses materiais para chegar ao resultado que eu quero. Tá vendo? Eu vou fazendo uma construção de base cinza baseado no que eu estou vendo na referência. Lógico que é apenas a camada, né? Que é apenas a construção do sombreamento, ainda não é textura nem nada do tipo não. Ah, Jader, mas eu posso aplicar textura se eu quiser já direto no papel? Pode. Você pode vir com uma lapiseira 05 grafite 4B e já aplicar essa textura direto no papel, né? Você vai interpretar o movimento da textura e vai fazendo ela, tá vendo? Você pode fazer assim também, se quiser ela. Então, quando eu construo uma base de cinza, eu já tenho onde trabalhar por cima e aplicar esse detalhezinho de textura lá. Eu vou imitando o que eu vejo na foto, tentando me aproximar o mais parecido possível com o que está na imagem de referência, tá vendo lá? Sempre soltando espacinhos. E aí, qual que é a dica? Como eu já tenho uma base cinza, eu já meio que cobri um pouco da camada dos poros do papel. O que vai acontecer aqui, ó? A base cinza que eu criei não vai deixar com que esse grafite da lapiseira penetre tanto nos poros do papel. Aí o que vai acontecer? Ele vai limitar o atrito da lapiseira com o papel em si, por conta dessa camada de cinza que eu já construí, fazendo com que fique mais natural a construção de textura. Deixa eu aproximar um pouco mais para você ver isso mais de perto. O que vai acontecer aqui? Quando eu aplico o pó de grafite antes de aplicar a textura,
como eu já expliquei, eu meio que vou diminuir um pouco o atrito da lapiseira com o papel, né, e fazer com que esse efeito fique mais natural, né? Eu consigo fazer com que a lapiseira ela não pegue tanto assim direto no branco do papel. Ó. Por exemplo, ó, se eu fizer no branco do papel, fica legal também, mas aí você tem que ter mais controle. Então eu vou meio que criando uma barreira, um certo amortecimento, vamos dizer assim, do atrito, né, da lapiseira em si com o branco do papel, no caso aqui, porque eu já construí uma camada de cinza. Então eu tenho esse controle um pouco mais aprimorado, vamos dizer dessa forma, que fica mais fácil para você compreender. Então, olha lá, eu vou meio que tentando fazer uns pontinhos, né, camada por camada, escurecendo aos poucos. Agora eu vou jogar uma segunda camada aqui, escurecendo um pouco mais, olha lá. Eu vou fechando esses poros, fazendo um negócio mais irregular. E muito importante também, eu estou com os pincéis perto de mim aqui, você trabalhar com o pincel, ó, de levinho. Não precisa apertar o pincel, ó, porque ele vai esfumando ou esfumaçando, né? Vamos dizer assim, ele vai esfumaçar um pouco esse efeito da lapiseira, deixando uma junção mais real. Vai meio que dando aquele efeito mais de poro de pele, de textura, mais natural, ó, eliminando as marcas de lápis, deixando aquele efeito mais suave. Isso é muito legal porque você elimina a marca do lápis, deixando tudo mais uniforme, mais homogêneo, deixando mais harmônico também. Aí eu fiz aqui uma camada de textura de lapiseira e vou acompanhando na foto se está ficando legal o tom. Se eu ver que está legal, ótimo, eu vou passar para as próximas partes. Mas se eu não ver que está legal ainda, eu vou construindo mais pontinhos de lapiseira lá. Aí eu faço pontinhos mais escuros agora para representar uns poros que são mais evidentes. E outra coisa também que eu observo aqui, que tem risquinhos, ó lá. Aí como é que eu faço esses risquinhos? Eu pego na lapiseira de outra maneira, um pouco mais assim, ó, jogando ela mais na horizontal, ó lá. Sempre com a manchinha, de forma que ela fique irregular e também que dê aquela sensação diluída, meio desfocadinha, né? Nunca faço uma textura que dê impressão muito assim de marca de lápis, não. Eu já faço caprichado no próprio ato de utilizar lapiseira ou lápis, tá? Não tem importância. Se for lapiseira ou lápis, já vai fazer bem feitinho. Põe somente o seguinte, esfuminho, pincel, etc. são ferramentas de acabamento. Mas o principal acabamento, vamos dizer assim, você já tem que dar na ponta do lápis ou da lapiseira. Você não pode ficar dependendo de esfuminho e pincel para fazer algo bem feito, não. Olha lá a diferença que já deu. Ela já está parecendo mais real. Aí eu vou trabalhando aqui com o pincel de novo. Lógico, né? Isso aqui está totalmente isolado. Aqui não é uma pele ainda, né? Tá apenas um exemplo do que eu meio do que passa pela minha mente na hora que eu vou fazer um desenho. Tudo que eu penso antes de fazer o desenho. Então isso aqui é uma dica legal para você que está com dificuldade. Tá vendo lá? Já ficou bem mais natural, só de eu passar o pincel. E não desaparece a textura, ela vai ficando mais, entra mais em junção ali com o efeito que eu já fiz, pó de grafite com a lapiseira no caso. Aí vamos supor que eu tenho uma textura mais suave, eu vou pegar um lápis H e vou aplicando uma texturazinha mais suave lá. Apesar de que esse lápis H está com a ponta bem fina, então eu consigo até um certo efeito mais preciso com ela, tá vendo? Utilizando o lado da lapiseira do lápis que esteja mais fino a ponta. Se eu girar o lápis e pegar o lado mais gasto, eu consigo uma manchinha mais suave, mais desfocada, mais diluída. Se eu pegar o lado do lápis que está mais fino a ponta, eu consigo um atrito maior, uma precisão maior, e com isso também um efeito mais interessante no acabamento. Tá vendo? Então isso aqui é uma construção de textura de pele. É aquela coisa, é um trabalho bem demorado, tá? Não é rápido de fazer, mas de acordo com que você vai conhecendo ali os mecanismos que você vai utilizar para aplicar detalhe, para construir textura, você vai meio que buscando formas de chegar a esses efeitos, né, que você observa na fotografia. Então é muito legal você partir desse princípio que eu estou te mostrando. Ó. Conhecimento de materiais, entender para que cada material serve, entender quando você deve utilizar, quando é legal utilizar, quando não é tão necessário assim. Então você vai buscando maneiras de aplicar esse material ao seu favor. Então é muito importante esse autoconhecimento, tanto na parte de materiais, na aplicação de cada um, mas também na percepção, né? Você enxergar essas texturas aqui em forma de manchas, né? Ah, Jada, mas eu não gosto de usar lapiseira, assim como eu também não gosto de utilizar. Você vai optar por um lápis diferente, né? Você pode optar por o que você quiser, você não é obrigado a usar lapiseira, entendeu? Aí eu vou usando a lapiseira do lado que ela está mais fina a ponta dela para aplicar uns porozinhos que eu vejo que estão mais escuros ainda lá, que vão dar um efeito mais realçado de contraste na própria textura. Aí eu vou girar a lapiseira para o lado que ela está mais fina a ponta dela. Quando eu uso ela muito de um lado, ela vai gastando. Se eu girar ela e pegar a ponta mais fina, eu consigo esse novo atrito e vou meio que conseguindo uns detalhezinhos mais precisos. Mas aí você vai fazendo uns pontinhos, olha lá. Tipo uns pontinhos assim, tal, umas marquinhas. É um trabalho bem minucioso mesmo. E sempre trabalhando com um pincel.
o pincel vai eliminar essa sensação de marca, né? Ele vai deixar um traço mais natural, fica mais suave. Aí uma dica final aqui, por exemplo, ó, é você utilizar um lápis borracha para jogar uns efeitozinhos de brilho, né? Você vai pegar ali, tipo, uns locais que você vê que tem mais efeitozinhos de brilho, vai dando alguns toquinhos, ó. Nada demais também, não precisa exagerar muito não, porque pode ser que não fique legal. Pode ser com caneta borracha 2.3 também. Estou ilustrando com lápis aqui porque o lápis já estava mais à mão, só que aí o legal é você sempre estar limpando o lápis, ó. Você pega o lápis no papel à parte e vai limpando ele para você conseguir novamente apagar. Muito importante, para você conseguir apagar, igual eu estou mostrando aqui, você precisa ter uma camada generosa de cinza, tá? Não adianta fazer uma textura meia boca ali, às pressas não, e depois já querer fazer esse efeito de brilho que não vai dar certo. Porque você precisa de ter tons de cinza no papel, para conseguir esse efeito legal aqui, ó. Tá vendo? Alguns carocinhos da pele, que aí depois eu vou usar um lápis para evidenciá-los, ó. Tá vendo aqui? Aqui já tá de bom tamanho para ilustrar o que eu falei, ó. Porque senão também você exagera muito e vai meio que tirando um pouco o efeito da textura. Aí você pode pegar um lápis para dar um acabamento, tipo um lápis H. Aí você vai fazer uma manchinha aqui, onde você vê que bate sombra, tipo aqui no entorno do carocinho, tá vendo? Aí aqui é um jeito de fazer textura, né, que eu tô te mostrando aqui. Você pode tentar colocar em prática para você treinar aí, ó. Tá vendo? Eu vou fazendo alguns carocinhos só, jogando uma sombrinha neles, para deixar isso mais realista. Tá bacana, gostei do efeito, já ficou bem interessante já. E aí, sempre observar, preciso de mais efeito escuro na textura? Se precisar, você volta com a lapiseira, aí você vem fazendo umas manchinhas mais escuras, ó lá, para dar um efeito ainda mais realista, tá vendo? Uns carocinhos ali, umas manchinhas redondinhas e tal. Sempre buscando harmonia nos detalhes, tá? Nunca faça um negócio assim muito aleatório, sem seguir uma direção, né? Um certo direcionamento, um certo efeito, não. Faça respeitando os limites ali da foto, né? Vamos dizer assim. Tá vendo? Para ficar mais interessante esses aspectos. Para a textura ficar mais realista, tem todo um processo de construção de sombreamento primeiro. Isso aqui é algo mais isolado para você entender um pouco mais de como eu faço textura. Outra dica também, que eu até que gostaria de passar. Lápis Cretacolor Nero médio. Se você quiser fazer por exemplo, ali um ponto ou outro mais escuro, você pode fazer por cima do grafite, né? Mas nunca aperta, tá? Não aperta de jeito nenhum, porque senão você vai deixar muito discrepante esse efeito do lápis Cretacolor Nero. Aí não fica legal não, tá? Você vai fazendo uns carocinhos manchadinhos, ó. Tipo assim, sabe? Um negócio meio despretensioso e tal, evitando bater o lápis. Nunca bato o lápis, não. Nunca faço um traço forte, não, porque senão fica estranho. Aí, se você quiser passar pincel de novo, você pode passar para quebrar um pouco esse efeito do lápis Cretacolor. Aí você pode voltar com lápis borracha também, evidenciando mais detalhe. Tá vendo lá que já vai dando um efeito mais de pele, parece um pouco mais com pele, né? Aí você vem aqui um pouco com lápis borracha, só para fazer um carocinho que, na verdade, não precisa ficar tão evidente. Agora, vamos supor que sim, tem um carocinho seu aí no seu desenho que receba mais luz. Aí você pode vir até com borracha elétrica e fazendo isso, ó. Ó. Aí você vai pegar onde tem mais sombra, ó, que é a borrachinha elétrica, você vai fazendo. Tá vendo? Aí vai dando um efeito bem mais realista, dá um contraste mais bonito, mas mesmo assim eu também passo o pincel para não deixar, lembra dessa palavra, discrepante, tá? Nunca deixe discrepante demais o efeito não, porque senão fica estranho, né? Não vai ficar aquele negócio realista. Tá aí, ó, achei legal. Esse pedacinho aqui que eu fiz já dá para muitos de vocês terem uma noção de como desenhar a textura. Lógico, aqui é apenas um exemplo. Forte abraço, espero que você tenha gostado desse vídeo. Se inscreve no canal se não tiver inscrito, ativa o sininho para receber todas as notificações, deixa o seu gostei, espero você no próximo vídeo. Até mais!